Gente, esse bolo é um espetáculo. Vou passar a receita pra vocês. Anota, mas faz. Você não imagina o sabor desse bolo. Não é bom demais, Glorinha? Nem parece que é diet, né? Olha, a gente vai usar pra massa 10 gramas de farinha de linhaça, 300 gramas de água, 6 claras, uma pitadinha de sal, 6 gemas, 50 gramas de óleo de girassol ou de coco, 200 gramas de amido de milho, 80 gramas de farinha de arroz, integral, tá? 20 gramas de fécula de batata, 100 gramas de adoçante natural. Já vamos falar qual que a Karina usa, tá? Depois 100 gramas de achocolatado sem açúcar e 12 gramas de fermento químico em pó. Para a calda de doce de leite, a gente vai usar 800 gramas de leite sem lactose, 200 gramas de creme de leite sem lactose, 300 gramas de adoçante natural, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e flor do sal, o quanto baste. Pra dar aquele aquele contraste do salgadinho. Qual adoçante que você acha que é o melhor? A gente tem alguns no mercado Pra pra esse- a base de eritritol, estévia, maltitol, talmatina, que são adoçantes naturais. Então, quando o pessoal for comprar, observa isso no rótulo. Xilitol é um adoçante natural também, mas algumas pessoas têm desconforto gástrico. Então, apesar dele ser natural, ele acaba às vezes causando um pouco de desconforto. Então, é melhor utilizar eritritol, maltitol, talmatina. São nomes que às vezes as pessoas não estão acostumadas, mas você já encontra no mercado. Que a gente A começa. gente vai começar então com a nossa calda de doce de leite. Que tá? não parece um doce de leite É. melado, gente. É maravilhoso. Ó, essa aqui já tá praticamente pronta. Mas o que a gente faz? Coloca na panela o leite. Claro que aqui a gente tá trabalhando com uma versão sem lactose, então as pessoas que têm a intolerância à lactose vão poder consumir. Tá. Se não for o caso, né, alguém tá assistindo em casa não tem esse problema, pode usar o leite normal e o creme de leite normal. Sim, mas Tá? assim, se a gente já tá buscando não Mas- deixar o corpo tão lotado de coisas inflamado. inflamáveis, Então, é Então, melhor custa, a né? gente fazer essa opção, tá? Então, aqui vai o creme de leite, também sem lactose. tá? O bicarbonato, ele vai ajudar para dar cor. Então, ele entra aqui com Ele essa escurece? função. Ele ajuda nesse processo. Eu poderia usar Ele essa, faz caramelização. eu poderia usar essa calda em pudim Ela não é tão ralinha para pudim. para servir depois por cima? Por cima, sim. Por cima dá para servir. Tá gostoso, hein? É. Uma Essa cara calda é boa, maravilhosa. né? Olha. E esse que Saborosa. entrou agora foi o adoçante. Tá. Aí, o doce Ah. de leite, ele precisa de um pouquinho de paciência. Nossa, é Cozinha, bom. além de ciência, é paciência. Uhum. Então, a gente vai cozinhar fogo médio para baixo. É só isso? Isso. Só que vem a segunda etapa, 50 a 60 minutinhos Mexendo. aqui, ó, com paciência. E o que acontece? O leite, quando ele entra em ponto de fervura, ele sobe. Então, não é um processo que você vai poder fazer e Deixa lá. passear. E se eu Tá? deixar numa panela alta? Aí tudo bem, porque aí você distancia a Sim, né? chama, deixa mais tempo, só que aí você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, talvez mais do que 1 hora, para conseguir chegar nesse ponto. Tá. Porque aqui ele tá com 60 minutos de cozimento. Quando ele começa a engrossar, né, criar esse espessamento, ele para de ferver. Ah, Ele para de ferver? Ele para de ferver e ter aquela ebulição subir? que fica subindo. Mas os primeiros 10 minutinhos você tem que ficar cuidando. Um dos pulos do gato para ficar fofinha é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça, quando a gente coloca ela na água, ela vai formar um gelzinho. Ela fica gosmentinha, parece clara de ovo, Isso. né? E esse gelzinho faz com que a gente tenha maciez nas massas. Ah, porque nem ovo. Vai só as claras, não vai. Ah, não, Vai sei. gema, a gente vai bater. Porque tá? ela dá a textura da clara, né? Isso. E aí depois a gente coloca as claras em neve, que vai deixar esse bolo mais fofinho ainda. E fica Que incrível, delícia. gente. Tá? Maravilhoso. Então o que a gente faz? Misturei. Se puder deixar uns 5 minutinhos esperando, melhor. Melhor. Essa linhaça vai ficar mais hidratada. Tá? Então a gente vai colocar no bowl da batedeira, junto com o óleo de girassol. Ou, se preferir, o óleo de coco, não tem problema nenhum, tá? As funções são as mesmas. As gemas. E eu tenho aqui, então, todos os meus líquidos. Tá. A gente vai dar uma misturadinha bem Não tem rapidinha. nenhum ponto pra bater, não. Não, né? não. Aqui é só pra misturar um pouquinho. Tá.
Só Gente. para que a gema, né, já se misture nesse Tá. líquido. E agora a gente entra com os secos, tá? Então, Tá. ó, foi bem pouquinho. É bem simples. As claras já estão batidas em neve, tá? Isso. Ponto de neve. E agora a gente coloca, então, os secos. Tá. Que a gente tem amido, a gente tem fécula. O amido ajuda a dar macieza, a fécula também a dar uma estrutura. Farinha de arroz também ajuda na estrutura. São aqueles segredinhos que a gente estava falando no início, né? Cada ingrediente tem a sua função. E antigamente a gente falava das receitas sem glúten só da farinha de amêndoa, mas ela tem um valor muito mais alto. É. Claro, ela tem também uma característica interessante, ela dá Sim. umidade para as massas, ela tem a sua estrutura, dependendo do bolo, fica super legal. Mas às vezes Mas ela tem limita um custo, pouco, né? Aí às vezes maior o parte pessoal da não população. consegue. Agora com essas farinhas aqui, gente, é muito fácil fazer porque são baratas. Exatamente, essas Essas não tem aqui- segredo. É. Esse achocolatado que a gente está usando, ele é um achocolatado sem açúcar, tá? Tá. Porque o nosso objetivo aqui é fazer um bolo completamente sem açúcar. Mas eu poderia colocar um chocolate em pó? Pode, só que o chocolate em pó, normalmente ele é 50%. Tá. Então ele tem açúcar, tá? Ele não chega a ser como o cacau. Tem que comprar um ou cacau em pó ou um sem Isso. açúcar, né? E se for usar o cacau em pó, aí nesse caso, a gente tem que usar uma quantidade assim, 20 gramas. Tá. Porque senão Pouquinho. fica muito, tá? Agora é só bater. Só bater pra misturar. Só faltou a gente colocar aqui. Tô fazendo sujeira Ah, aqui, mas né? não tem como. O eritritol e também. O eritritol foi. Aqui é o quê? fermento. Ah, aqui é flor de Flor de sal. sal. O E fermento. no final, a gente coloca no doce de leite. Ah. Quando ele chega nesse ponto, a gente coloca um pouquinho pra poder fazer esse contraste com o pra não salgadinho. ficar. Por isso que não dá aquele doce demais, né? Isso. Tá. Pronto. Ó, Você não bate só misturou. o fermento, né? isso. Agora o fermento a gente só mistura na mão, enquanto Tá. a gente coloca com as claras. E aí tá pronto, Simples. shampoo. Pode um negócio desse? Simples, simples. Mais fácil, impossível. Obrigada. Nada. Ó. E aí você vai usar uma forma bonita, você vai escolher uma forma que você tem em Ah, pra casa, que caprichar, seja né? bonita. Ó, vem entrar o fermento. Nisso o forno já tá pré-aquecendo, 180 graus, 180 graus. Aí, se você usar uma forma grande como essa, você vai precisar de 40, 45 minutos, tá? né? Tá. Ó, colocou aqui o fermentinho, misturou, a gente Agora já a vem com clara. as claras. O pessoal tem muito medo de misturar as claras, mas é porque é técnica. Então, você coloca uma parte Mexe. e você tem que mexer sem destruir o ar, mas isso não quer dizer que você tenha que ser Ficar naquela lerdeza, lento. né? Quanto mais lento, mais destrói, tá? Então mexeu metade, aí depois o E já restante vem a com o gente coloca. restante. Pronto, Forma montada e forno quente. pronto. Quanto tempo mais ou menos pra assar? 40 a 45. Uma forma grande assim, de 40 a 45. 40 a 45. Vou pegar o nosso que já tá Isso. assado aqui pra você ver. Olha a textura desse bolo. Mesmo que você não faça a calda, que é um espetáculo, mas se você não tiver a fim de fazer, ou tiver os ingredientes em casa, ó, fica cascudinho, igual aquele bolo que a gente gosta. Só que ele não tem nem glúten, nem açúcar, vai ter um sabor extraordinário. Só Vou conseguiu colocar ele trazer num o prato bem melhor. bonito, então. Ó, Olha lá que lindo. a massa bem levinha. Ficou bonito demais, né? Mais ou menos quanto tempo pra assar? 40 a 45. 40 a 45. Isso. E quando a gente assa ele, ele vai fazer esse... Ele cresce, né, nessa parte Uhum. daqui. E quando a gente vai servir, normalmente a gente faz o inverso. Sim. Então, corta ele pra poder ficar mais bonitinho. Tá. Vou só virar ele aqui pra vocês... Pra gente ver como pra ver ficou, como né? ficou. Muito lindo. Vamos ver se ele vai sair certinho. Nessa forma. Ah, que lindo! Uau. Ah, é maravilhoso esse Caldinha bolo, extra. né? E tão fácil de fazer. E Ó. agora é só colocar nosso doce de leite. Gente, tudo diet, tudo sem glúten, Saudável. tudo saudável, mas com muito sabor. Que é Pessoal que importante. quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Karina, @Karina Boniati. Você vai lá que tem as informações, ou @colherada.oficial, que aí para você que não tem prática para cozinhar, ou quer presentear, tá sem tempo, vai lá, que aí você no É colherada.oficial já consegue presentear quem você ama com qualidade, com saúde, né? Exatamente. Ó, que delícia. Comendo com prazer, sem culpa.